Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje eu decidi gravar um vídeo com o conteúdo da semana 6. Nós vamos aprender essa semana o gênero textual verbete de dicionário. O que é o verbete, onde encontramos e qual é a sua função. Verbetes são textos escritos de caráter informativo, como notas, anotações, apontamentos, comentários, registros ou listas de palavras com seus respectivos significados. A sua função é explicar um conceito segundo padrões descritivos sistemáticos determinados pela obra de referência. Nós veremos aí adiante que essas obras de referência são os dicionários, as enciclopédias, os glossários. Então, quais são os 3 tipos de verbete? O glossário, que é cada uma das palavras que aparecem definidas com suas acepções e exemplos. Nós encontramos os glossários em textos. Então, são aquelas palavras que geralmente as pessoas teriam dúvidas, né, do significado, e elas têm ali no final do texto esse glossário explicando. O enciclopédico, que é o das enciclopédias. Então, é um texto que pode conter informações variadas e importantes sobre um assunto ou personalidade. E o dicionário, que é a lista de significados das palavras existentes em uma determinada língua. Nós vamos nos aprofundar no verbete de dicionário essa semana. O uso do dicionário é um importante hábito no momento da linguagem escrita, por isso devemos saber fazê-lo corretamente. O nosso alfabeto é constituído de 26 letras e as palavras contidas no dicionário aparecem organizadas em ordem alfabética, assim como nas listas telefônicas, enciclopédias, diários de classe, entre outros. Essa organização é essencial para facilitar a nossa busca. Ao abrirmos uma página do dicionário, logo percebemos a presença de 2 palavras que se destacam, principalmente porque elas vêm expressas no canto direito e no canto esquerdo. Tais palavras são denominadas palavras índice ou palavras guia e servem para orientar a nossa consulta, nos guiar pelo dicionário, pois elas indicam a primeira e a última palavra de cada página. Também encontramos nos dicionários algumas palavras abreviadas que acompanham os verbetes. Essas abreviações elas podem indicar a flexão contida nas palavras, ou seja, as mudanças que podem existir no que se refere ao gênero, masculino ou feminino, e ao número, singular e plural. As abreviações também indicam a flexão nos verbos quanto à pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles, quanto ao tempo, se é presente, pretérito ou futuro, e ao modo, indicativo, subjuntivo ou imperativo. Eu trouxe para vocês um exemplo que eu retirei do dicionário Aurélio online. Vocês vão notar que há uma grande diferença entre o dicionário online e o dicionário impresso. No online, nós temos uma riqueza maior de detalhes. Por exemplo, nós temos aí nessa primeira parte o significado, está identificando que é um substantivo masculino. No dicionário impresso seria SM, né? A abreviação de substantivo masculino. Então, nós temos aí 3 significados da palavra verbete. Nós temos a origem dessa palavra. Nós temos alguns sinônimos, que são aquelas palavras que têm o mesmo significado, dependendo do contexto. Temos a definição, né, a qual classe gramatical pertence,
como se separa em sílabas, qual é o plural de verbete. Nós temos algumas frases com a palavra aplicada, então alguns exemplos. Nós temos a quantidade de letras, a quantidade de vogais, a quantidade de consoantes, como é a palavra escrita ao contrário. Isso é uma curiosidade interessante, né? E temos algumas rimas com verbete, porque às vezes as pessoas buscam palavras que rimem com outras na construção de um poema, de uma poesia. Bom, por hoje é só. Eu amanhã venho com as atividades e nós faremos juntos, como toda semana. Então, um abraço, até amanhã.